Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Gabi. E nós somos a Mais Histórica. Roda a vinheta. E o filme de hoje é Alice no País das Maravilhas, de 1951. E a nossa história se passa na Inglaterra, em 1862. A animação Alice no País das Maravilhas é baseada num livro com o mesmo nome, criado pelo autor britânico Charles Luton Dodson, conhecido como Lewis Carroll. A história é baseada numa garotinha real chamada Alice Liddell. Por volta de 1855, Lewis ficou muito amigo do pai de Alice, e ele frequentemente visitava a família desde que as 3 filhas dele eram pequenas. Mais ou menos em volta de 1862, Lewis estava passeando de barco com as garotas Liddell, que tinham por volta de 8, 9, 10 anos, e começou a contar a história de uma garota que entra dentro da toca de um coelho branco e aparece no mundo das maravilhas. E deixou tão fascinadas as menininhas que o nome da protagonista era Alice, o mesmo nome de uma das filhas dos Liddell, incluindo a filha favorita para Lewis. Era a garotinha que ele mais gostava da família. A própria garota, ao ouvir a história, se encantou, ficou extremamente apaixonada e pediu para o autor que escrevesse o manuscrito e entregasse para ela. Um pouco tempo depois, em 1863, a família Liddell acabou afastando Lewis Carroll do seu círculo ali familiar, né, de pessoas próximas, alegando que o autor teria demonstrado alguns certos interesses românticos pela menina Alice, que na época só tinha 10 anos. Em 1865 o livro foi publicado e foi um grande sucesso e ainda faz sucesso até hoje na literatura infanto-juvenil inglesa. Lewis possui uma grande inteligência ao criar seus personagens e suas características e todo o cenário para a sua história. O livro de Lewis Carroll tem diversas referências históricas, incluindo a mais visível, que seria a Guerra das Duas Rosas, que aconteceu na Inglaterra por volta do século XV. A Guerra das Duas Rosas era a rixa entre duas famílias, os Yorks, que eram os brancos, e os Lancasters, que eram os vermelhos, que estavam lutando pelo poder. E diversas vezes na parte dessa história, uma hora um Lancaster roubava o poder, se tornava o rei, e outra hora um York ia, guerreava e tomava o poder. E cada vez que isso acontecia, o seu brasão, a sua rosa, que comandava o poder da Inglaterra. E a grande referência incrível que o filme nos traz, o livro nos traz, é aquela cena icônica que a gente vê os soldados da Rainha de Copas pintando as rosas brancas de vermelhas. E eles dizem até a frase que eles erraram, plantaram as rosas brancas e por isso a Rainha Vermelha vai ficar muito brava, porque ela não gosta de rosas brancas. Então eles pintam de vermelho para que ela não corte suas cabeças, que era uma coisa extremamente comum nessa época, né? A pena de morte mais famosa na Inglaterra no século XV era perder a cabeça. E durante essa Guerra das Rosas, muitas vidas foram ceifadas, tanto pela batalha de espadas, pela batalha política e diversos fatores. Acredita-se também que a própria Rainha de Copas seja uma representação da casa Lancaster, por ser vermelha. O fato é, moça, plantamos as rosas brancas por engano e a nossa rainha é assim, só quer cor de carmim. Se ela chegar, é nosso azar, será o nosso fim. A própria Rainha de Copas é uma mistura de algumas rainhas que eu vou falar aqui pra vocês. Entre elas, Rainha Vitória, Rainha Elizabeth I, Rainha Mary Tudor I, Rainha Margaret Lancaster e entre outras. Até mesmo o romance de Henrique VIII com Ana Bolena, enquanto estava casado com Catarina de Aragão, aparece no livro, é discutido no livro, quando eles entram num debate onde não podem haver duas rainhas na Inglaterra. Como a Gabriela falou, a Rainha de Copas tem diversas possíveis características para ser a rainha do filme e do livro do Lewis Carroll. Mas uma das que mais acreditam ser é a famosa Margarida de Anjou, que era uma rainha Lancaster e que possuía um rei que era considerado louco na época. E basicamente, quando acontece uma grande parte da Guerra das Rosas, os Yorks tomam o poder, essa rainha fica foragida. E quando ela estava no poder, ela era conhecida muito como uma rainha louca e impulsiva, como é mostrado pra gente, uma rainha que dava medo, como é mostrado pra gente no filme da Alice. Cortem as cabeças! Outra coisa, o Lewis Carroll era tão sagaz em história que, basicamente, tudo que ele escreve representa uma parte da história inglesa. Então, dentro do livro, todos os personagens
fala um pouquinho sobre como era a sociedade na Inglaterra em diversas épocas, tanto da medieval quanto da moderna, como eram representados a monarquia, o povo, porque o cara era, além de escritor, matemático, poeta, ele trabalhava com lógica, era professor, ele tinha fotógrafo, ele tinha diversas profissões e ele era um verdadeiro gênio. Então o livro todo da Alice possui enigmas matemáticos, filosóficos e lógicos que até hoje as pessoas tentam decifrar. O que torna esse livro mais fascinante, porque além de ser um livro infantil, que tem uma história mega interessante para crianças, ele também é um livro muito interessante para pessoas que estão vendo história, psicologia e entre muitos outros. E até hoje, Lewis Carroll é estudado por diversas áreas da ciência, arte e literatura. Melhor olhar bem, porque quando se bebe de uma garrafa marcada veneno, é quase certo fazer mal a gente cedo ou tarde. Quer explicar? Tava dando bons conselhos a mim mesma. Vale ressaltar que devido ao enorme sucesso de Alice no País das Maravilhas, em 1871 Carroll escreve uma continuação, que viria a ser Alice através do espelho, que também foi uma história de enorme sucesso e ainda faz sucesso até hoje, tanto na literatura juvenil mundial quanto na literatura juvenil inglesa também. A animação de 1951 é aparentemente bem fiel ao livro, né, a toda a trama desenvolvida por Carroll. Porém, o live action de 2010 já destoa um pouco dessa realidade. Afinal, o próprio live tem essa característica mais sombrio, mística, fantasiosa e traz, na verdade, uma Alice crescida, uma Alice que retorna ao País das Maravilhas, que é diferente da proposta de Carroll. Mas tanto a animação quanto o live action são um prato cheio para você se encantar e deliciar com esses personagens que são incríveis e até despertar um pouco essa curiosidade para ler o livro, que é cheio de detalhes riquíssimos, além de enigmas inteligentíssimos. Se você gostou desse vídeo, que tem muita coisa histórica, não esquece de deixar aquele like que a gente adora. Por favor, comenta aqui embaixo aquele seu amigo, seu professor de história, o seu amigo que quer passar no vestibular e precisa saber um pouco sobre a história da Inglaterra. Esse vídeo pode ser que ajude. Não se esquece de compartilhar com todo mundo. Um beijo, até a próxima aventura e tchau!